Nós estaremos lendo o versículo 1 e o versículo 2. Isaías 62, 1 e 2. Que diz assim: Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo que a boca do Senhor nomeará. Amém? Gostaria de chamar o pastor Marcos para poder estar orando pelo momento que a palavra do Senhor será entregue. Oremos. Pai Santo, Pai de amor, diante da Tua presença, louvado seja o Seu nome, porque aprove o Senhor nos reunir nessa noite para ouvir a Tua palavra. Agora, Deus, em especial, que o Senhor use, Senhor, Tua filha como instrumento nessa noite, que o Senhor ilumine o nosso entendimento através da Tua palavra. Usa a vida da Natasha, na autoridade do Teu poder, na ação do Teu Espírito, porque queremos ouvir a Tua voz. Ó Deus, é isso que eu te suplico em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Lendo esse capítulo de Isaías, eu separei alguns pontos, em relação a o que esse capítulo nos traz sobre missões, em nossa vida, Qual a conexão que essa informação contida em Isaías 62 tem em nossas vidas quando nós falamos de missões. Então, o primeiro ponto que eu destaquei foi em relação à questão do filho e do pai. Que o verdadeiro filho, ele sempre busca agradar ao seu pai. Em Isaías ele vai falar sobre a questão de amor, à pátria, a questão de amor ao próximo, a questão de ter essa motivação dentro do coração de sempre estar apregoando, falando a palavra do Senhor. Exatamente devido ao fato de nós termos o coração grato ao Senhor por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, e por esse motivo, com os corações gratos, nós procuramos agradar ao Pai. Que a mensagem, ide a todas as nações e pregar o Evangelho, esse é um desejo do coração de Deus. Então, o filho, o verdadeiro filho, ele tem essa gratidão no seu coração. Ele sempre busca meios e formas para poder agradar o seu pai. No caso, nós, que somos servos do Senhor, nós temos esse desejo de agradar ao Pai. E uma das formas que nós fazemos isso é pregando a palavra dele a toda criatura nos quatro cantos da terra. Uma vez remidos pelo sangue de Cristo, ele compartilha conosco esse sentimento, esse amor pelas nações, esse amor a cada criatura. Cristo, ele nos compartilha esse amor conosco, e por isso nós devemos falar de Cristo a todas as nações. E o próprio Cristo, ele nos diz isso, essa conexão de agradar ao Pai. Você vai ver lá em João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38 ao versículo 40. João capítulo 6, 38 ao 40, o próprio Cristo fala o seguinte: Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todos aqueles que vê o Filho e crê nele têm a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, a vontade de Deus é que nós sejamos salvos.
Então, a palavra, né, a fé, ela vem pelo ouvir da palavra. E quando escutamos a palavra do Senhor, consequentemente, nós compreendemos o plano de salvação que Ele tem para a nossa vida e somos salvos. Então, essa é a vontade do Pai. Por amor, Ele se entregou na cruz do Calvário para nos libertar da condenação do pecado. Então, um ponto, né, o primeiro ponto que eu destaquei é que o filho sempre busca agradar o seu pai. O segundo ponto, ele é uma identidade, ele é uma identificação de quem somos nós. Quem somos nós nesse contexto? Você já se identificou como filho? Provavelmente você já se identificou como servo. Você já se identificou como igreja? Que é tudo a mesma coisa. São nomenclaturas diferentes, mas possuem o mesmo significado. Em 1 Pedro, capítulo 2, 9 e 10, Pedro ele vai listando, dando outros nomes a quem somos nós. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Ele fala para nós, né, que somos a igreja, ele diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, com o sacrifício de Cristo, né, e a libertação da condenação de pecado, nós nos tornamos a geração eleita por Deus, nós nos tornamos o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido por Ele. Ele que nos coloca nesse lugar de servos, né, de filhos por adoção. E em Isaías, né, voltando ao texto base 62:5, ele fala: porque como o mancebo se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo que se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Aí, mais uma vez, uma nomenclatura, né, que chama a igreja de Senhor de noiva, que espera o dia, né, em que seu noivo virá. Então, esse foi o segundo ponto que eu destaquei, que é mais uma questão mesmo de identidade, né, de quem nós somos. E a partir do que entendemos o que nós somos, então nós também entendemos qual é a nossa missão. No versículo 1 de Isaías, ele fala por amor. Então, Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário por amor. Então, tudo que eu e você fazemos tem que ser por amor. Não por obrigação, não por dever, porque eu devo fazer. Não por, não tem nada para fazer, então hoje eu vou à igreja. Não tem nada para fazer, então hoje eu vou cantar. Não tem nada para fazer, então hoje eu vou tocar. Mas sim por amor. Precisamos ter amor pela nossa pátria, precisamos ter amor pelas nações e precisamos ter amor ao próximo, porque Cristo teve amor por nós. Então, o motivo pelo qual nós temos amor uns para com os outros é porque Cristo ele teve amor por nós. E ele diz isso bem claramente em 1 João, capítulo 7. É um versículo bem conhecido. Eu lembro desse versículo por causa de uma música. Provavelmente alguns irmãos conhecem. 1 João 4, 7 e 8. Que fala: amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus.
E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, aqui em João ele fala essa questão da natureza, né? Se nós somos filhos de Deus, fomos adotados por Ele e não pregamos o amor, então nós não somos de Deus. Porque aquele que é nascido de Deus conhece o amor, fala do amor, prega o amor. E aí a musiquinha que eu lembrava era: amados, amados, vamos amar uns aos outros, amar uns aos outros. Eu estava querendo encontrar o versículo e não achava. Como eu estava sem internet, eu não podia ir lá na Bíblia online, jogar as palavras-chave e encontrar o versículo. Aí eu cantei a musiquinha até o final, que termina, né? 1 João 4, 7 e 8. Aí eu lembrei do versículo e trouxe ele para a nossa meditação. Então, né, mais um ponto a destacar, né? Somos nascidos de Deus e por sermos nascidos dele, nós pregamos o amor. Mas o amor, ele é um sentimento que às vezes a gente entende ele como algo teórico, né? Na música, nas poesias, na canção. Aí a gente usa ele para poder paquerar, para poder emocionar alguém. A gente fala muito do amor e pratica pouco do amor. E a Bíblia fala que a fé sem obra, ela é morta. Então, além de falar do amor, nós também temos que viver esse amor e praticar esse amor. Porque missões é isso, irmãos. Não é só um falar, mas é também um viver. O engraçado desse vídeo do sertão, que você vai ver que muitas pessoas ali falaram: eu aceitei a Cristo, mas a igreja era muito longe, então eu ficava um mês sem a igreja. Ou, eu aceitei a Cristo, mas eu não era firme. E aí foram enviados, né, missionários lá no sertão para poder estar falando do amor de Deus. Mas de nada adiantaria para aqueles missionários apenas eles falarem. Eles tinham que também praticar e testemunhar. Por quê? Falar, aquelas pessoas elas já tinham ouvido. Mas você ter ali o testemunho próximo, ter ali aquela prática próxima, é diferente. Você começa a ver as coisas, né, que são possíveis. Você começa a aprender com quem já sabe, e a partir daí você se torna também um discípulo que tem a capacidade também de ensinar a outras pessoas e plantar igrejas e multiplicar a palavra do Senhor. Então, o amor ele precisa ser prático porque ele dá testemunho. Às vezes você não fala, mas você dá um testemunho numa ação sua que vai valer mais do que 1000 palavras. Às vezes você fala, mas você não dá o testemunho, aquela palavra ela fica vazia. Por quê? Porque o amor ele não é teórico. O amor ele não é só palavra. Tanto que a Bíblia fala que se nós não tivermos amor naquilo que nós fazemos, nós seremos como um sino a ressoar, vai se perder no ar. Não vai ter um efeito, um resultado positivo, não vai chegar ao coração de alguém, vai passar. Então, a essência, né, é o amor, e como o próprio João fala, Deus é o amor. Então, a essência de missões, de pregar, de falar o amor de Cristo, tudo, de testemunhar, tudo vem de Deus, tudo nasce nele e finda nele, né? Porque dele, para ele, são todas as coisas. Eu sou o alfa, o ômega, e ele é tudo. Tudo vem dele e tudo é para ele. Mas como é que está o coração? Né? Vamos dizer que o amor vem aí, esteja dentro do seu coração, que é o que a gente entende, né? Falou de coração, falou de amor. Então, vamos usar essa figura mesmo de linguagem. Como está o nosso coração?
eu recebi de presente um livro. E ele fala algumas coisas muito interessantes. Ele é um livro que é aplicado para uma área particular da minha vida, mas ele engloba muitas coisas que não são apenas para esposas ou para maridos. Eu vou falar logo, né? É um livro sobre como ser uma esposa excelente. Que excelente, a gente nunca é, mas a ideia do livro é nos inspirar a ser. E ele fala sobre como ser uma esposa segundo o coração de Cristo. A aplicação aqui é como ser um servo segundo o coração de Cristo. Ele diz o seguinte: os crentes possuem uma capacidade dada por Deus de devoção pura e de adorarem o Senhor Jesus Cristo. Contudo, frequentemente lutam com outros deuses, concupiscências e anseios que competem por suas afeições. Esses desejos não são necessariamente maus em si mesmos. Por exemplo, o livro vai dar um exemplo bem prático. Pescar é divertido. Não sei porque eu nunca pesquei. Não sei se algum irmão aqui já pescou, você pode me dizer se isso é divertido. E certamente pescar não é pecado. No entanto, a idolatria ela começa quando o pescador deixa de cumprir o compromisso para ir a uma pescaria. O problema é que suas afeições estão na pescaria e não no Senhor Jesus. Um dos grandes problemas que nós temos em relação à prática do amor é quando a gente começa a idolatrar determinadas coisas e coloca ela como prioridade. E não coloca Jesus, não coloca o Senhor Deus como prioridade. São os ídolos que a gente coloca em nossos corações e a gente acha que não está ali. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos meditar na palavra de Deus constantemente, noite e dia. Porque se a gente não faz essa manutenção no nosso coração sempre, aí os ídolos eles começam a crescer dentro do nosso coração. A gente tem essa necessidade de constantemente estar meditando na palavra do Senhor para a gente não perder o foco. Pescar possivelmente pode ter se tornado um ídolo. Uma pessoa cujo coração está firmado no hábito de pescar pode tornar-se enraivecida e frustrada. Pode sentir autocomisseração, ou seja, se consumir. Era mais fácil ter dito isso. Ser ansiosa, manipulativa ou amargurada. O que está dizendo? Que quando a gente não coloca as nossas afeições, quando a gente não prioriza Deus como centro das nossas vidas, a gente começa a colocar em outras ações, em outras atitudes, nos ídolos, né, nos falsos deuses, a gente sempre se frustra, a gente sempre se dá mal, sempre quebra a cara e fica ansioso, fica estressado, assoberbado. O sujeito nunca está feliz com nada, porque ele está colocando o coração dele naquilo que não traz alegria. E a alegria ela só vem de um lugar. A verdadeira alegria, a verdadeira paz, ela só vem de um lugar, que é do nosso Senhor Deus. E aí o livro termina dizendo que pescar não é pecado. Pescar aqui pode ser qualquer coisa, irmão. Pode ser o seu futebol, pode ser o seu emprego, pode ser a academia, a sua faculdade, pode ser a sua família, o seu esposo, os seus filhos. O pescar que ele fala aqui é qualquer coisa que você coloque estando acima de Deus. Mas o que uma pessoa, né, pensa a respeito disso pode ser pecado. Você pode jogar futebol, você pode fazer sua faculdade, você vai trabalhar todo dia, você ama o seu marido, você ama os seus filhos. Mas isso nunca deve estar acima de Deus. Deus, ele sempre tem que estar em primeiro lugar. Aí tem algumas listas de ídolos comuns.
Eu estava lendo isso, eu falei, quando eu era menor, a pregação contra ídolos era só a respeito de João, né, as estátuas de gesso, e a Igreja Católica, e os deuses das outras religiões. Agora os ídolos, eles são ídolos comuns, sabe? São nossas ações idólatras. E aí ele lista de ídolos comuns, né, falsos deuses, nos quais nós, cristãos, corremos o risco de colocar no coração. Boa saúde. E aí vem aquela questão de o culto ao corpo, né? O sujeito está todo dia na academia, todo dia ele está lá medindo para ver como o músculo está, se está maior que o colega que está do lado, se está tudo direitinho, tem aquela questão de pesar toda hora. Ah, não, estou 1 quilo a mais do que ontem, vou voltar para a academia. O sujeito não sai da academia, toda hora é selfie, foto para poder estar mostrando o corpo estruturado, etc. e tal. A boa saúde, né, o cultismo ao corpo, a aparência física. Eu conheci uma colega minha que ela falava que não saía de casa sem ao menos ter um batom. Aí eu falei, nossa, você nunca sai de casa sem maquiagem? Não, não saio. Aí eu falei, mas por quê? Não, porque eu tenho que estar de boa aparência. Eu falei, mas você não acha que tem uma boa aparência sem maquiagem? Não, tem que ter a maquiagem. Se não tiver a maquiagem, o dia dela é terrível, é tenebroso, porque ela está sem maquiagem. Então, é um ídolo, né? A boa aparência. Superestimar o relacionamento matrimonial cristão. Casamento é tudo. Não, o culto tem que terminar porque meu marido está chegando e eu esqueci de cozinhar o arroz. Não, porque não pode ser nesse horário porque meu marido não gosta. Não, porque eu não posso ir em tal lugar, tal igreja, porque minha esposa não gosta. Não, eu não posso fazer isso porque minha esposa não acha legal. E aí a gente coloca o matrimônio, o casamento, aí coloca às vezes algumas necessidades que não são necessidades, né? Tipo, meu filho hoje não queria ir para a igreja, aí eu fiquei em casa porque o meu filho não queria ir para a igreja. Aí coloca a família na frente de Deus e a gente esquece que quem cuida da nossa casa, quem cuida da nossa família é Deus. Se a gente não buscar primeiro a Ele, essas outras coisas, elas todas desandam. Aí, outra coisa que ele colocou, ser tratada com favoritismo, né? Ou ser tratado com favoritismo. É o cara que quer se dar bem em tudo, quer ser o primeiro da lista, não quer deixar de ser convidado, quer sempre ser o favorito, né? É a criança mimada. Ter uma vida livre de dores e mágoas, ou seja, não quer sofrer. Eu assisti um filme recentemente, o nome do filme é Uma Longa Jornada. Era de um senhor que ele já estava no fim da idade. Ele tinha sofrido um acidente de carro, né? E 2 jovens estavam passando no meio do caminho, viu ele caído na estrada e socorreu. E uma das jovens havia ficado com uma caixa onde tinha várias cartas. No decorrer do filme, ela descobriu que todas aquelas cartas ele escrevia para a esposa dele no aniversário de casamento. Então, ele não conseguiu se recuperar do acidente, né? Cada dia o quadro dele ia piorando. E aquela jovem sempre ia no hospital e lia para ele uma daquelas cartas. E aí o filme voltava na época em que a esposa dele era viva e contava as histórias, enfim. Aí teve quase no fim do filme, essa jovem passou por uma desilusão amorosa e foi atrás desse senhor, porque ela estava aprendendo muitas coisas com ele, da experiência da vida dele, com a esposa dele, enfim. E ela falava uma coisa, que o amor, ele sofre. Em Coríntios fala isso, o amor tudo sofre. E ele queria dizer para ela o seguinte, olha, você está num relacionamento que vocês estão começando, no caso eles eram namorados,
espera que você vai sofrer, porque o amor sofre. Não tem como a gente amar e achar que não vai sofrer. Vai sofrer. Vai sofrer pelos nossos erros, vai sofrer pelos os erros do outro, vai sofrer por adversidades da vida, né? Guerras, doenças. O amor, ele sofre. Tanto é que Cristo, quando ele esteve na cruz do Calvário, ele sofreu. E o sofrimento que Cristo passou não é nem 1% de qualquer sofrimento. Quer dizer, o sofrimento que ele passou, nós não passamos nem 1%. Irmãos, acho que não tem nem número que possa expressar o que nós sofremos na vida comparado ao sofrimento de Cristo. Nem tem. O nosso sofrimento, se a gente olhar para a cruz, ele é mínimo. Mas por amor, Cristo sabia que ia ser dolorido, que ia ser difícil, mas ainda assim, ele se entregou e foi fazer a vontade do Pai e nos libertou da condenação do pecado. Bem material, ídolo mais do que comum, um ideal, dinheiro, sucesso, a aprovação dos outros. Esse aqui é o pior, a gente querer ser aprovado pelos outros, querer sempre estar na medida do outro. Aí se o outro não gostou de alguma coisa que a gente fez, a gente fica triste porque o outro não gostou. Não porque a coisa é certa ou porque a coisa é errada, mas porque a gente está buscando a aprovação do outro. Isso acontece muito no trabalho. É o famoso puxa-saco do patrão. Está sempre querendo a aprovação do patrão. Aí o patrão vai lá e dá a promoção para um outro cara e o puxa-saco fica como? Chateado, magoado, frustrado. Por quê? Ele estava buscando a aprovação do chefe, mas ele não estava exercitando o crescimento próprio. E buscar a aprovação dos outros, irmão, é horrível. Eu não quero uma vida em que eu fique buscando a aprovação dos outros, mas sim que eu busque a aprovação de Deus, né? Que a Bíblia fala que nós temos que ser obreiros aprovados diante do Senhor. Estar no controle, outro ídolo, querendo controlar tudo, todas as situações, e ter também as nossas necessidades supridas. Tudo gira em torno de nós mesmos. Quando tudo passa a girar em torno de nós mesmos, então nós não amamos. Porque o amor, ele é dado, né? Ele é generoso, ele é doado. Se você não doa, se você não é generoso, então você está buscando para si. Você está sendo egoísta, você está sendo individualista, você está sendo manipulador, controlador. Aí vem as pirraças, as manhas, as chantagens emocionais. Aí você, ao invés de amar o próximo, você passa a ferir o próximo, a prejudicar o próximo, porque a sua intenção está em fazer um bem para si mesmo. Isso tudo que elencou aí, se a gente for olhar hoje, dentro do contexto igreja, né, dentro do contexto mundo, é o que está cheio, é o que mais a gente vê. Até nas músicas, né, cristãs, é sempre essa exaltação de si mesmo. Você é campeão, você é vencedor, você. E o nós fazemos, o nós irmãos, o nós, ele fica não dito. A gente acaba promovendo o individualismo e promovendo pouco a comunhão. E como os Salmos falam, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. A união, né, a solidariedade, o compartilhar, ele é algo que agrada a Deus. E para finalizar, nós vamos estar lendo 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Que ele vai falar sobre serviço. E ele vai falar sobre a seguinte questão. Sobre o tempo que você tem dado para
Deus, vamos dizer assim, que na verdade a gente não dá um tempo para Deus, a gente ganha tempo para a gente. Se a gente fica achando que estamos concedendo tempo a Deus, a gente está se enganando. Quando nós fazemos a vontade dEle, nós estamos ganhando dEle. Nós estamos ganhando um favor para a gente. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, ele vai falar: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. O que isso quer dizer, irmão? Se você está dedicando seu tempo aos ídolos, então você está semeando pouco. Se você está semeando pouco, você vai ganhar pouco. Se você está se dedicando o seu tempo, está colocando Deus como prioridade na sua vida, então você está semeando muito. Logo, muito, você ceifará. No versículo 7, ele vai falar algo que é primordial. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Lembra daquela história que eu falei? Eu vou vir aqui na igreja porque não tem nada para eu fazer. Eu vou lá na igreja porque eu preciso, sei lá, da doação da igreja. Eu vou porque eu preciso de algo. Mas esse algo não está relacionado a Deus, porque nós precisamos de Deus constantemente. Mas a gente vai para poder agradar alguém, e aí eu vou para poder agradar meu esposo, eu vou para poder agradar minha esposa, para agradar minha mãe. Eu vou porque o pastor é um cara tão legal comigo. Não, eu vou lá na igreja, né? Porque o pastor é meu amigão, então eu vou lá na igreja. E ele fala que nós temos que fazer segundo aquilo que nós propomos no nosso coração. Não com tristeza e não por necessidade. E ainda ele vai e reforça o seguinte: porque Deus ama aquele que dá com alegria. Além de fazer aquilo que está proposto no nosso coração, e o que está no nosso coração tem que ser feito com alegria. A gente perde isso às vezes de foco. A gente vem para a igreja e antes de vir para a igreja para poder congregar, não só em relação a congregar, mas qualquer atitude que você faça no dia a dia, em que você esteja levando o nome do Senhor à frente, às vezes a gente quer fazer com tristeza, ou a gente quer fazer por fazer. E Deus, Ele olha aquilo que está no nosso coração. Quando Cristo, né, estava no templo, e muitas pessoas iam lá ofertar na casa do Senhor, né? E aí tinha duas figuras muito importantes. Uma era o fariseu, que ia com aquele montão de dinheiro, né, para poder ofertar lá na casa do Senhor. E a outra figura era a viúva. Quem chamou a atenção de Cristo? Foi a viúva. Ela deu tudo o que tinha. Ela deu tudo o que tinha porque tudo que ela tinha era o que estava dentro do coração dela. Não é porque ela pegou todos os bens dela e doou na casa do Senhor, porque você pode doar a sua casa, você pode doar todos os recursos financeiros que tem na sua conta, você pode, sei lá, doar um terrenão grandão para poder construir o maior templo do mundo. Mas se você não estiver fazendo isso por amor, para glorificar e para honrar o nome de Deus, é em vão. E eu vou ir um pouquinho mais além, irmão. Você não está enganando a Deus. Você está enganando a si mesmo. Se você não for fazer com alegria e com amor no coração, é melhor que você nem faça. É melhor você primeiro tratar isso dentro do seu coração, buscar no Senhor forças nele para poder restaurar essa chama, para que você possa fazer com alegria, possa fazer com dedicação, possa fazer com o empenho que Deus merece,
Porque o nosso serviço, ele não é para o homem, ele não pode ser para o homem, ele tem que ser para Deus. Se você está entregando para Deus, então você não pode entregar de qualquer maneira. Você tem que entregar com devoção, você tem que entregar com alegria. E no versículo 8 ele diz: e Deus, quando você entrega com alegria, com amor, Deus, ele é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Olha, Deus, ele não precisava nos prometer absolutamente nada. A partir do momento que Cristo morreu na cruz do Calvário e nos libertou da condenação do pecado, isso já era tudo, ou pelo menos deveríamos ver como tudo na nossa vida. Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele faz um monte de promessas para a gente, além, né, vai ou para nos ajudar nessa caminhada, né, na terra, e também para nos conceder recompensas. E ele fala: e Deus, ele é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a obra. Ou seja, a graça de Deus, ela é abundante, ela é próspera, próspera não segundo os olhos do homem, não é aquela teologia da prosperidade não, mas próspera diante de Deus. E aí no versículo 10 ele fala uma coisa bem curiosa. Às vezes você não tem determinada habilidade, mas você provê o sustento de quem tem essa habilidade. Uma coisa que a gente tem que entender é que nós, seres humanos, nascemos com uma habilidade. A parábola dos 10 talentos fala sobre isso. Uns receberam 20, 10, 5, 2 e 1. Pelo menos uma habilidade você tem. E essa habilidade você tem que colocar ela disponível no reino de Deus. Aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, é o que nós fazemos agora em campanha, contribuindo com a oferta para missões. Nós estamos dando sustento aos missionários que estão no campo. Também multiplicará a vossa sementeira. Ou seja, isso não é algo que a gente faz para o outro, mas é algo que também a gente faz pela gente. Mas se você estiver olhando pelo plano terreno, pelas coisas aqui da terra, você nunca vai entender o que essa sementeira é. Eu espero que no final da pregação você compreenda o que ela é. Mas aquele, né, que dá de sustento, dá o pão de comer ao missionário, vou colocar isso mais na nossa visão, ele também aumenta, né, ele também multiplica a vossa sementeira. E aumenta também os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Ou seja, eu contribuo com amor para o sustento do outro, o outro vai pregar o evangelho de Deus, e essas pessoas que são alcançadas pelo evangelho de Deus, eles dão graças a Deus. Tudo no reino de Deus começa em Deus e termina nele. Tudo que eu e você fazemos sempre vai ser, sempre deve ser como igreja para honrar e glorificar o nome de Deus. Terminando, vou voltar no meu texto base, Isaías 62. Os últimos versículos que vem o último ponto, né? Até quando a gente tem que falar do amor de Cristo? Até quando nós temos que pregar esse amor? Isaías 62, versos 10, 11 e 12. Diz assim: Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo. Aplanai, aplanai as estradas, limpai a das pedras, avorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra.
Dizei à filha de Sião: eis que a tua salvação vem. Eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. E chamar-lhe-ão povo santo, remidos do Senhor. E tu serás chamada a procurada, a cidade não desamparada. Até quando nós temos que estar pregando esse amor? Até quando ele vir, irmãos? É aquela música lá, a colheita. Ele vem, o Espírito e a noiva dizem, vem. A música ela começa dizendo: vós que clamam no meio ao deserto, preparai o caminho para o meu Salvador. Então nós devemos estar falando do amor de Cristo, pregando o evangelho dele. Isso é uma preparação para a vinda de Cristo, até o dia que Cristo venha. Malaquias, capítulo 4, ele vai falar de como esse Senhor ele virá. Ele virá, irmãos, com o seu galardão. E ele virá com a mão direita e com a mão esquerda. Você já conhece bem essa figura, né? A mão esquerda, todo mundo vai para o mármore do inferno. E a mão direita: vinde benditos do meu Pai, vos preparei lugar. Malaquias capítulo 4. Porque eis aquele dia vem, ardendo como fogo, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sortes que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós, está falando para a sua igreja, Jerusalém, nação, povo santo, sacerdócio real, filhos por adoção, que busca agradar o seu Pai. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Eu não sei o que significa bezerros do cevadouro, mas é algo bom. Eu não consegui interpretar isso aqui, irmãos, mas é algo bom. Então, irmãos, o sol da justiça, né, que nosso tema, nossa divisa, ele fala sobre isso, sobre o resplendor e a sua salvação. É esse sol que virá na alvorada, que é o próprio Cristo, que aparecerá entre as nuvens. Ele trará para nós a salvação, e assim poderemos entrar no lar celeste e com ele cear. Mas essa promessa, irmão, essa profecia, esse fato que acontecerá, ele só acontecerá para aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Para aqueles que receberam a boa nova e deixou essa semente brotar no seu coração. E que não foi egoísta. Tem lá a palavra lá do semeador, várias sementes caíram em determinados lugares, mas nem todas elas deram bom fruto. Se você quer saber qual é o fruto que você tem que dar, o fruto que você tem que dar é o amor. E aí você vai ler lá em Coríntios que o amor ele tem uma série de características. Ele não busca os seus próprios interesses, ele tudo sofre, ele é paciente, ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Quando às vezes eu passei por umas situações na vida em que alguma pessoa veio para mim e falou: ah, mas você não está suportando o seu irmão em amor. Aquilo me feriu muito no coração, porque a minha vida com aquela pessoa não era só aquele momento, não era só aquela dificuldade, existia história, né? Aí eu virei para a pessoa, né, e falei: mas o meu irmão está errado.
Ah, mas você não está se portando em amor. Eu falei, eu estou, porque o amor ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Então, se meu irmão está mentindo, eu não tenho como me alegrar com isso. Eu tenho como amar ele, tenho. Vou conversar com ele, vou falar sobre o erro dele. Mas nunca que eu vou acordar na mesma mentira que ele. Porque o amor que vem de Deus, ele não se mistura com a mentira. Se meu irmão está sendo injusto com alguém, eu nunca vou me juntar com ele para poder praticar essa injustiça. Porque o amor, ele não se alegra com a injustiça. Amar, irmãos, tem essas particularidades também. Porque às vezes você vai com amor e recebe pedras. Às vezes você vai com amor e fala, ora comigo. Quando você volta, está todo mundo dormindo. Às vezes você vai com amor, você olha para o lado, tem ninguém. Todas as pessoas que você fez milagres e prodígios, tem ninguém ali junto com você. Às vezes você vai com amor e você recebe cravos nas suas mãos. Mas o amor, ele tudo suporta. Ele tudo crê e ele tudo sofre. E por amor, Cristo sofreu naquela cruz. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E a promessa dele que no grande dia, aqueles que por amor entregaram o seu evangelho, ressuscitarão junto com ele e receberão dele o seu galardão. Então, se você quer saber o que é essa sementeira, é o galardão que você vai receber na segunda casa. Não nessa, é na segunda, irmão. A recompensa não está nessa terra. A recompensa, ela é vindoura. Por isso que Deus fala, não olhai para as coisas que vêm do alto. Não junta aqui tesouro na terra não, porque vai ser consumido. Mas aquilo que você faz por amor de Deus, ninguém vai consumir. Nem traça, nem ferrugem, nem Dilma. Ninguém vai acabar. Deus tem lá o seu tesouro guardado para aquele grande dia. E aquele grande dia vai ser um dia de festa. Por isso, faça com alegria, irmão, porque aquele grande dia vai ser um dia de festa. Pensa no banquete, pensam na festa, pensam nos anjinhos cantando. E vamos fazer a obra do Senhor com alegria nos nossos corações e com amor, porque isso agrada o nosso Pai. Amém? Pastor Marcos?